Bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em série, livros e em arte em geral. Eu sou a Vanessa Lemos. E eu sou o Eduardo Estelita. Hoje o nosso podcast vai falar de um filme que eu amo. É um filme que se tornou uma referência sobre diferenças geracionais e etarismo no ambiente de trabalho. Ele até inspirou programas de estágio para trabalhadores mais velhos em empresas aqui no Brasil. É um filme que também traz reflexões muito interessantes sobre papéis de gênero e a situação de mulheres em posição de liderança. Bom, e o motivo para eu gostar tanto dele é que ele me faz lembrar da história do meu pai e da minha também. E eu conto um pouco mais sobre isso durante o episódio. Eu também gosto bastante do filme. Eu assisti quando saiu no cinema e revi nesse fim de semana. E ele traz vários temas da atualidade para a mesa e trabalha eles com bastante cuidado. Mas eu também acho que ele traz uma ou duas inconsistências. E a ideia aqui é levantar essa bola para os nossos ouvintes e estimular uma discussão saudável sobre esses temas. Ou seja, isso quer dizer que você, ouvinte, a sua participação é importantíssima para a gente. Então, se você gostou do episódio e quer sugerir pautas ou tem dicas de filmes, séries que complementam o tema, deixe uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, @Diversiartepodcast, ou nos nossos perfis pessoais, @vanferreiralemos e @edu.estelita com 2 L's. O filme da semana é Um Senhor Estagiário. Ele chegou às telonas brasileiras em 2015 e foi escrito e dirigido por Nancy Meyers. A Nancy Meyers ela ficou conhecida por uma série de comédias românticas que abordam de uma maneira bem divertida alguns tabus sociais da classe média dos Estados Unidos, tais como a sexualidade depois dos 50 anos, e nos filmes Alguém Tem que Ceder e Simplesmente Complicado, e o machismo no ambiente de trabalho, do que as mulheres gostam. E nesse filme, ela volta com esses dois tabus. A história gira em torno da relação de amizade entre o Ben e a Jules, interpretados pelo Robert De Niro e a Anne Hathaway. O Ben é um viúvo simpático de 70 anos que, depois de curtir os primeiros anos de aposentadoria, sentiu que ainda tem energia e desejo de se manter ativo. Ele se inscreve num programa de estágio sênior em uma startup de e-commerce de moda, uma empresa bem moderna, com uma força de trabalho bem jovem. E aí a Jules é apresentada desde a primeira cena como aquela fundadora apaixonada pelo negócio, ela está fazendo atendimento ao cliente, porque ela é engajada em todos os processos da empresa, com uma agenda super lotada, com reuniões simultâneas. E a empresa foi fundada há 18 meses e já conta com mais de 200 funcionários. E com esse crescimento acelerado, a empresa se aproxima daquele estágio de desenvolvimento em que ela precisa formalizar alguns processos e os investidores começam a ficar um pouco mais inquietos, pensando em substituir o fundador por um CEO mais experiente. Isso é uma prática comum no ambiente de startups, no Vale do Silício ou em Nova York, e muitas vezes o fundador ele tem esse perfil por ser muito apaixonado de gerenciar de muito de perto cada processo, cada tarefa da empresa, e ele precisa, conforme a empresa cresce, aprender a se distanciar um pouco mais e adotar um papel de fortalecimento da cultura organizacional. Então é exatamente nesse contexto que o diretor de RH decide lançar um programa de contratação de estagiários sêniores para aumentar essa diversidade geracional na empresa. O programa ele foi desenhado com a intenção de selecionar profissionais que já são confortáveis com tecnologia, então sai os CVs em papel e entra um CV em vídeo, no qual o candidato é encorajado a contar suas experiências e motivações. E é exatamente esse primeiro relato do Ben, que ele faz para o processo de contratação, que abre o filme. E aí, para que esse programa ganhe força e se torne algo parte da cultura da empresa, o diretor de RH sugere que um desses estagiários seja alocado a CEO, o que ela acaba aceitando com um pouco de relutância. Du, você sabe que a FGV publicou um artigo na sua revista
mostrando que os gestores acreditam que os profissionais maduros, eles possuem mais conhecimento útil para o dia a dia da empresa, mais do que os jovens, e que eles possuem atributos importantes como produtividade, confiabilidade, comprometimento, mas na hora de contratar, eles não consideram esses profissionais como mão de obra possível. Bem interessante isso, né? Essa revista, eu vou colocar o link na descrição do podcast, para quem quiser acessar a matéria completa. Eva, esse e outros estudos eles revelam um etarismo na permanência e na reinserção de profissionais no mercado de trabalho. Etarismo é o preconceito ou discriminação em função da idade, e ele pode ocorrer em relação a trabalhadores mais jovens, quando a gente assume, por exemplo, que uma pessoa, por ser mais jovem, ela vai ser menos compromissada com o trabalho, ou quando uma outra, por exemplo, por ser mais velha, vai ter dificuldade para aprender a usar uma nova ferramenta tecnológica. E no Brasil, como a gente vive uma cultura de hipervalorização da juventude, é comum que os trabalhadores mais velhos sofram mais discriminação etária que os mais jovens. E o filme retrata como isso ocorre na prática e busca desconstruir esses preconceitos. Então, o processo seletivo dos candidatos para essa vaga de estagiário sênior é apresentado com bastante humor. Os recrutadores, que são bem mais jovens, têm dificuldade para adaptar as perguntas habituais ao novo perfil de candidato. Então, a gente vê umas cenas em que os entrevistadores perguntam: em que você se formou? Você se lembra? Aonde que você se vê profissionalmente daqui a 10 anos? O Ben responde: quando eu tiver 80 anos. E mais tarde, quando o Ben é alocado para trabalhar com a Julius, a gente vê outros vieses entrarem em ação. A assistente dela fala para ele ser objetivo ao falar com ela, que ela odeia quem fica rolando ou dando muitas voltas para chegar ao ponto. E quando a Jules finalmente recebe ele, ela oferece de realocar ele ao marketing, dizendo que lá as coisas avançam num ritmo mais lento. Essas suposições de que profissionais mais velhos são menos produtivos, menos flexíveis, menos criativos, mais conservadores ou moralistas, que não conseguem se lembrar de coisas importantes, que não têm ambições, que não conseguem aprender a usar novas tecnologias, limita consideravelmente as suas possibilidades de desenvolvimento e mina o engajamento. E no caso do Brasil, com todo o processo de reforma da Previdência, os trabalhadores mais velhos eles não voltam ao mercado de trabalho como o Ben, simplesmente com a intenção de se manter ativos. Eles também precisam desse salário. E essa descrença pode até se tornar uma profecia autorrealizável. Se o gestor pensa que o trabalhador mais velho é rígido e resiste à mudança, ele vai dar menos feedback. Se o gestor pensa que esse trabalhador é desinteressado e tem dificuldade com tecnologia, quando ele tiver que escolher quem enviar para aquele treinamento de refresh ou para aprender a usar uma nova tecnologia, quem será que ele vai escolher? E aí, esses eventos, aos poucos, vão efetivamente minando o engajamento desses trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Quando eu estava à frente do RH numa empresa multinacional, eu comecei um programa chamado Talentos da Sabedoria, que tinha como objetivo contratar pessoas acima de 45 anos para trabalhar em atendimento ao cliente. Detalhe, isso foi há uns 15 anos atrás. Nós chegamos a ter uns 250 profissionais sêniors. Naquela época, o maior desafio era a acessibilidade tecnológica, porque as pessoas com essa idade, elas tinham muito mais dificuldade em usar o computador, porque elas não tinham fácil acesso às ferramentas. Isso parece que já foi superado hoje, ou pelo menos cada vez mais, porque as pessoas têm essas tecnologias inseridas no seu cotidiano. Bom, prova disso é que a minha avó, com 86 anos, outro dia estava me perguntando qual que era o melhor celular para ela comprar, porque ela precisa de um com WhatsApp, porque ela quer entrar no grupo da família, quer ver foto, quer ver vídeo. Eu gosto sempre de trazer essa reflexão também, quando alguém tem receio em relação à questão da adaptação tecnológica, né? Qual candidato você preferiria contratar? Um que tem nível avançado na língua que você precisa agora, ou um outro que tem um nível intermediário nessa língua,
mas é fluente em outras 5. E aí, pessoalmente, a minha resposta não precisa ser a mesma das outras pessoas, mas pessoalmente eu preferiria o segundo candidato. Se essa pessoa aprendeu a falar muito bem 5 línguas, mais uma ele ou ela vai tirar de letra. E então é normal que cada geração ela seja mais confortável com a tecnologia com a qual ela cresceu, a tecnologia da infância, a tecnologia da adolescência dela. Mas isso não quer dizer que as outras gerações não se adaptaram. Então, quando a gente olha um pouquinho para trás, para o ambiente de trabalho na década de 70, na década de 80, na década de 90, ou até mesmo nos anos 2000, a gente percebe que esses colaboradores dessas gerações anteriores, eles tiveram que se adaptar a diversas ondas de mudança tecnológica. Eles tiveram que trabalhar com diversas plataformas e tecnologias. Antigamente se utilizava memorandos, depois fax, teletrim, os primeiros sistemas de ERP, e-mail, mensagens instantâneas. E agora tem toda uma linguagem e uma etiqueta em redes sociais. Isso é prova da adaptação e da aprendizagem deles. E a gente precisa dar um pouco de crédito, porque todos nós, quando entramos no ambiente de trabalho, temos uma tecnologia preferencial e, muito rapidamente, a gente precisa aprender a utilizar outras. Eu sou o exemplo vivo. Eu abri o meu Instagram no mês passado, então eu ainda estou aprendendo a utilizar as ferramentas da melhor forma possível no Instagram. E quando eu vejo essa nova geração fazendo aqueles vídeos um pouco estranhos com as dancinhas no TikTok, eu também não entendo nada, mas eu acho conceitual. E eu acho, Vanessa, que um dia a gente vai acabar fazendo uma dancinha no TikTok nós dois. Eu acho digno a gente fazer isso um dia. Bom, eu como uma representante da geração X, você está contando tudo isso e eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, porque eu tive pager, eu vi meu pai tendo o primeiro celular tijolão, que ele teve que entrar numa lista de espera para conseguir. Eu lembro quando ele trouxe o primeiro fax para casa, que foi assim um evento. A gente tinha videocassete, quando chegou o primeiro videocassete. Então, eu fui ter o primeiro computador em casa já na faculdade, com 19 para 20 anos. Meu pai comprou o computador para que a gente pudesse fazer os trabalhos da faculdade. Eu lembro que nessa época a USP tinha montado um centro de tecnologia onde tinham os computadores, que eram os únicos computadores do campus que a gente podia lá entrar e estudar. E a gente entrava nas salas de bate-papo, que era o ICQ. E o ICQ, e depois eu fui fazer o quê? O Orkut, que era o Facebook raiz da época, né? Uhum. Depois, frente ainda. Então, veja quantas adaptações a gente teve que passar até chegar aqui. Hoje as minhas filhas são aquela geração touch, elas acham que tudo passa o dedo e já resolve a situação. O Ben mostra isso. O Ben, no filme, ele mostra que ele se adaptou e ele está conseguindo conquistar o espaço dele e mostra que a contribuição ainda é válida e relevante para a empresa. E para a vida da Jules também, né? E assistindo o filme, bom, agora eu vou contar por que eu lembro do meu pai, né? Porque meu pai, ele voltou a estudar há 27 anos atrás. Ele entrou na faculdade quando ele tinha 42 anos. Imagina isso há 27 anos atrás. Não se falava de etarismo e o preconceito era muito maior. Eu lembro que eu estava no 8º ano do ensino fundamental e ele terminou o 3º ano do médio na mesma escola que eu, porque ele tinha parado de estudar quando casou. E a nossa formatura foi ao mesmo tempo. E então, quando ele falou, não, agora eu vou entrar na faculdade, ele escutou muito de que agora a sua hora já passou, agora é a hora das suas filhas, vai estudar agora, com 42 anos. E você, hoje, 42 anos, né, então os 40 e os novos 30, né? Então, muita coisa mudou. Então, isso me mostra como, da mesma forma que o Ben se adaptou, fez amigos e mostrou seu valor, eu fico imaginando como meu pai também se enturmou com os mais jovens, fez amizade, aconselhou, apoiou e aprendeu a mexer no computador com as filhas. E isso também me traz lembranças para mim também, porque eu, com 18 anos, eu fui professor de um pré-vestibular comunitário e a gente tinha turmas que iam de alunos de 18 anos de idade, né, os mais novos tinham a minha idade, até 70 anos de idade. Então,
Essa é uma realidade do Brasil. Tem muitas pessoas que vão buscar uma educação num outro momento da vida, numa outra fase da vida, ou vão buscar uma reorientação profissional. E é interessante a gente pensar quais são os mecanismos que a gente cria para que as organizações realmente incluam essas pessoas. Então, em relação ao etarismo, eu acho que o filme ele mostra as muitas vantagens de estimular um ambiente de trabalho multigeracional. E a primeira palavra que vem à mente é o conflito geracional, é o confronto, uma grande briga entre as gerações no ambiente de trabalho. Mas na maioria das empresas, o que ocorre com mais frequência é uma coabitação. Você vai ter os grupinhos separados por faixa etária, que não interagem muito, que não se conhecem, que trocam um pouco informação, e aí isso gera vários retrabalhos, gera perda de produtividade e gera um ambiente menos agradável, de menor possibilidade de aprendizado e troca de experiências diversas. E aí, quando eu assisti pela primeira vez o filme, eu confesso que eu fiquei com aquele medinho de que o filme fosse apresentar o Ben como esse novo CEO, o cavaleiro branco experiente que vem salvar a empresa, né? E felizmente a Nancy Meyers não tomou esse rumo. Porém, ao mesmo tempo que o filme faz uma desconstrução do preconceito em relação ao Ben e mostra como ele desenvolve relações intergeracionais muito saudáveis com funcionários de todas as idades no ambiente de trabalho, eu acho que o filme deixou de trazer um pouco mais de luz para os outros dois estagiários sêniores que entram no programa junto com ele. Eles são um pouco invisíveis na história. Um deles não tem nenhuma fala e a outra é utilizada como um alívio cômico da senhorinha que vai buscar a Jules de carro e aí ela dirige mal e não olha para a estrada e causa um acidente. Então, essa estagiária, ela é o exemplo do estereótipo mais comum nos Estados Unidos em relação ao profissional mais velho. Essa imagem do incompetente caloroso, uma pessoa que é simpática, que é gentil, mas que é incompetente. E aí, por ser incompetente, essa pessoa tende muito frequentemente a ser infantilizada no ambiente de trabalho e na sociedade. Então, na cena seguinte, a gente vê a Jules, que não tem carteira de motorista, assumindo o volante no lugar dessa estagiária, que fica no banco de trás, sentada como uma criança. Eu achei que ficou um pouco desse gostinho. Eu gostaria de ver mais o filme trabalhar com outros personagens diferentes do Ben que cruzam essas barreiras geracionais. Eu achei que os personagens mais velhos na história, eles tendem a ficar fechadinhos dentro dos silos deles, com um pouco mais de interação com pessoas mais ou menos na mesma faixa etária. E o Ben é a única pessoa, é a exceção que rompe essa barreira. O papel de gênero são expectativas sociais quanto às obrigações e as responsabilidades assumidas pelo homem e pela mulher na sociedade. Então, quando a gente diz que meninos não choram, mulheres são naturalmente mais emotivas, a gente está falando de papéis de gêneros. Quando a gente fala da imagem do cavalheiro e da dama, a gente está falando de papéis de gênero. E nós vamos falar mais sobre o cavalheiro e a dama em outros episódios. E os papéis de gênero mais comuns no núcleo familiar patriarcal é do homem, que ocupa o papel do ganha-pão, e a da mulher, que é cuidadora. E na relação da Jules com o marido dela, a gente vê uma inversão desses papéis de gênero. Então a Jules passa a ser o ganha-pão e o Matt, ele era ganha-pão, ele tinha uma carreira no ambiente corporativo e ele se torna cuidador, ele se torna um pai do lar. E ir contra essas expectativas sociais é estressante e cansativo para os dois gêneros, né? Então tem uma cena em que a gente vê esse constrangimento da Jules quando ela repassa uma atividade doméstica para o marido na frente do Ben. E ainda falando em relação ao dilema da distribuição de tempo, de carreira, né, e família, tem uma cena do hotel que a Julie está em dúvida o que fazer, né? Se ela tem que
seguir com a empresa, se ela tem que trazer um CEO, se ela vai ficar sozinha no final das contas. E aí o Ben solta uma frase que me incomodou, que é: não me faça ser o mais feminista de nós dois. Por que me incomoda? Porque é como se esse dilema feminino fosse desvalorizado. E esse dilema entre conciliar carreira e família, ele é pesado, ele não é de fácil solução. Ele traz medos. E se ele fosse de fácil solução, você não teria tantas mulheres muitas vezes desistindo da carreira para poder ficar com a família, ou desistindo de às vezes ter filho para poder seguir com a carreira, ou adiando o sonho de ser mãe para seguir na carreira. Então, quando a Jules traz os seus medos, né, de será que eu vou conseguir me recasar caso eu me separe, isso não é algo infundado, isso não é algo que pode ser jogado debaixo do tapete. Elas são angústias bem reais, inclusive confirmadas por estatísticas. Tem um estudo de 2010 que a Tanuri Carvalho Neto e Andrade fizeram com mais de 200 executivas brasileiras, que mostraram que essas executivas são 2,6 mais propensas a não ter parceiro estável que os executivos homens, o que mostra que a demanda de tempo do trabalho, somada à insegurança de alguns homens perante o sucesso da parceira, não condizem com o estereótipo brasileiro da mulher ideal. Né? E aí, vendo a Jules, eu pensei muito em mim quando eu era executiva. O quanto eu me desdobrava para tentar conseguir ser boa o suficiente naquele cargo, porque era um comitê executivo com 7 pessoas e eu era a única mulher. Então eu precisava ser muito boa para mostrar que eu merecia estar ali. Tinha que ser muito boa para mostrar que eu era uma boa mãe, esposa. Aquele final do dia onde você faz um checklist e você parece que está sempre devendo, né? Ai, não consegui dar atenção para essa filha. Ai, eu acho que ainda não respondi todos aqueles e-mails. Ai, esqueci de fazer salada no jantar. Ai, não fiz academia hoje. Então, você sempre está com a sensação de que você está devendo alguma coisa. E eu me lembro tantas e tantas vezes chegar do escritório, dando atenção para as meninas, fazendo as atividades da escola e preparando o jantar de salto, nem tirava o sapato. Levou algum tempo para eu entender e aceitar que meu marido podia ser mais parceiro nessas atividades. Porque isso não era nem um assunto que a gente discutia, não era um problema que a gente tratava dentro do nosso ambiente. Por quê? Porque a questão cultural e a divisão de papéis é tão marcada que nem eu nem ele a gente cogitava organizar a vida de outro jeito. Os dois trabalhavam fora, mas só eu tinha dupla jornada. Só eu tinha que levar no pediatra, preparar o jantar, fazer as compras, me preocupar com a lancheira, enfim. Toda a organização da rotina estava comigo. Então, e eu era daquelas mulheres que ainda criticavam outras mulheres quando viam que elas dividiam as atividades com os maridos. Eu achava que não era certo, que o marido não tinha que fazer isso. Mas aí, olha só como a gente evolui, ainda bem, né? Que a gente está aqui, a gente está para se evoluir nessa vida, né? E aí, quando eu quis fazer uma transição de carreira, deixar de ser executiva e iniciar no mundo acadêmico, foi que a gente conversou, eu e meu marido, e a gente decidiu reorganizar a nossa vida, para que eu pudesse também realizar o meu sonho. E aí nós começamos a dividir tudo. Para você ter uma ideia, hoje eu faço almoço, ele faz jantar, eu faço atividade de escola com uma filha, ele faz com a outra, ele põe o lixo para fora, a gente faz faxina juntos, enfim. Apesar de nós termos sido educados de maneira machista, sexista, com divisão de papéis, foi possível repensar tudo isso, ter uma família mais cooperativa, para que o sonho de todos nós, da família, tivesse a mesma chance de acontecer, inclusive o meu, que sou mãe, né? Agora me conta uma coisa, Du. Como é num casal homossexual? Porque vira e mexe, me irrita ouvir as pessoas perguntando quem faz o papel do homem e quem faz o papel da mulher? Precisa ter essa divisão de papéis, inclusive, num casal homossexual? Olha, quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo: a ideia de um casal gay é não ter uma mulher no casal, né? Não ter o papel de uma mulher no casal. O papel do cuidador vai ter, o papel do ganha-pão vai ter. O que é libertador de uma relação gay ou de uma relação lésbica é que esses papéis de gênero eles são negociados. E eu acho até engraçado, que eu acho que a primeira referência que eu vi de um casal hétero na mídia em que existe essa renegociação foi na Desperate Housewives, naquela série, em que tinha o casal da Lynette e do Tom, que tinham 4 filhos,
e eles alternavam quem assumia o papel do ganha-pão, quem ia trabalhar no mundo corporativo e quem ficava cuidando da família, da casa e das crianças. No nosso caso, no meu caso com o Fernando, a gente tem uma conversa muito aberta. Primeiro, a gente teve que criar essa dinâmica. A gente teve que definir qual era a dinâmica de distribuição das atividades em casa e a gente fez isso com base no que um ou outro gosta mais de fazer ou tem menos desprazer em fazer. E, ao mesmo tempo, funciona de uma forma bem orgânica. Por exemplo, eu sou a pessoa que lava a louça, mas se eu tiver pegado no trabalho e a louça começar a acumular, vai ser o Fernando que vai fazer. A grande diferença entre a minha experiência e a sua é que, enquanto não tem criança na jogada, é muito mais fácil que isso funcione de uma forma orgânica, né? Com criança na jogada, com as necessidades um pouco mais emergenciais das crianças, a gente vai realmente precisar, provavelmente, sentar e fazer uma tabelinha e distribuir as tarefas, esse tipo de coisa que a gente vê em muitas famílias, formalmente, né? Que segunda-feira é o seu dia, que terça-feira é o dia do outro, mas por enquanto isso funciona de uma forma muito orgânica. Legal. Cada vez mais a gente vai ter famílias de dupla carreira, de dupla renda, e essas famílias vão precisar equilibrar essa questão do papel do ganha-pão, o papel do cuidador, a questão da masculinidade. A gente volta nesse ponto, né, de entender que, tipo, se um ganha mais, se um ganha menos, isso não fere a masculinidade de ninguém, né, e tem muitos homens que se sentem realmente ameaçados por uma mulher que ganha mais do que eles. Então, Van, a proposta aqui hoje foi trazer algumas reflexões, algumas provocações em relação ao filme. E se você me perguntar, eu recomendo o filme? Com certeza. Eu acho que esse filme é excelente, eu acho que esse filme precisa ser visto, mas eu também acho que ele simplifica questões mais dinâmicas das relações familiares, do sistema patriarcal, do modelo capitalista, e ele resume tudo isso a uma mera luta de gêneros. Então, em relação, por exemplo, à escolha de trazer ou não um CEO, me parece uma solução muito 8 ou 80, quando existem tantas outras soluções possíveis. Ela poderia fortalecer o comitê diretivo dela, ela poderia fazer uma reorientação das atividades dela, do foco da atenção dela no ambiente de trabalho. Ela poderia, talvez, trazer uma pessoa para gerenciar abaixo dela, como o Zuckerberg fez quando trouxe a Sheryl Sandberg. Então, eu acho que tem muitas escolhas que poderiam ser diferentes, muitos outros arranjos que poderiam ser explorados, não só no ambiente de trabalho, mas também na relação familiar, que eles foram um pouco explorados, como se a única escolha possível e a única escolha saudável fosse a não escolha que ela fez no final das contas, porque no fim do filme ela não resolve o problema de equilíbrio vida pessoal-trabalho dela e da família dela. Ela continua com estafa, ela continua com um nível de estresse muito alto que vai afetar não só o funcionamento dela na família, mas também no trabalho. E existe essa manutenção desse discurso do mito do empreendedor, esse discurso estadunidense de que se você quer, você rala e você consegue. Eu gostaria de ver, talvez, um final de filme em que ela realmente falasse, olha, eu preciso de alguma ajuda, e buscasse testar outras configurações, outros arranjos. Como é que você viu isso? O filme não resolve mesmo, ele deixa isso no ar. Na verdade, a solução ela vai continuar com a vida que ela tem. E o marido provavelmente vai voltar a trabalhar também, então fica essa incógnita no ar. A questão é que quando você chega no final do dia e você tem o sentimento, a sensação de que você está sempre devendo, você precisa reorganizar a sua vida de alguma forma, fazer outros arranjos, que seja abrir mão de alguma coisa. Então, abrir mão de trabalhar 14 horas por dia,
Porque se a gente faz isso, é muitas vezes para poder sempre se sentir essencial no trabalho. Às vezes a gente sempre usa a justificativa de que não, eu tenho muito trabalho, meu chefe precisa, meu chefe me suga, mas será que é isso ou será que é você querendo ali se mostrar tão indispensável sempre, né? Será que eu não posso abrir mão um pouco disso? Eu, por exemplo, quando fazia viagens internacionais a trabalho, ficava uma semana fora, eu deixava a comida da semana inteira pronta, almoço e jantar congelado, para que minhas filhas pudessem comer a minha comida. Que loucura! Então, loucura! Então, sabe, você precisa abrir mão de algumas coisas para você conseguir sobreviver. Então, abrir mão de não ser uma super mulher, abrir mão de não ser uma mulher maravilha, porque isso também não é a solução de nenhum problema, né? Abrir mão de a casa não estar brilhando todos os dias, abrir mão de não ter feito ginástica, abrir mão de não estar impecável, abrir mão de algumas coisas que não são essenciais. E aí, talvez você consiga fazer um novo arranjo e ser mais feliz. Então é desistir desse mito da supermulher, né? Exatamente. É dizer, eu não faço parte desse mito. Eu desisti dele e olha, eu sou muito mais feliz sem ele. Hoje conversamos sobre etarismo e papéis de gênero no filme Um Senhor Estagiário. Se você, ouvinte, quiser sugerir filmes, séries, algum livro para os próximos episódios, ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast dessa semana, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, @Diversiarte-podcast, ou no Spotify ou no Anchor, Diversiarte Podcast. Se preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, @VanFerreiraLemos e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje, obrigado por nos escutar e a gente se vê em 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.